Chegamos à nossa última aula do treinamento. Nessa aula, falaremos sobre o assunto macro. E o que seria macro? Vamos lá. Macro é uma forma de nós criarmos rotinas para que sejam executadas novamente com apenas um clique no botão ou uma tecla de atalho, certo? Então imagina você, no seu dia a dia, tendo que formatar relatórios, formatar dados, enfim, e faz o mesmo trabalho todos os dias em um mesmo relatório ou em um relatório diferente. Bom, é para isso que serve a macro, para automatizar essas rotinas. Feito? Eu vou aplicar o exemplo de macro em um cadastro de clientes. Então, só para você entender o que a gente vai fazer, vamos lá. Aqui eu tenho um cadastro onde terei os campos código, nome, bairro e cidade. Eu tenho uma outra guia chamada macro base, que tem os mesmos campos e data/hora. Então a ideia da nossa macro é o quê? Eu quero criar uma rotina para, depois que o usuário colocar bairro, nome, a cidade de quem ele vai cadastrar, eu quero que ele clique em um botão, que nós já vamos colocar aqui, e depois de clicar nesse botão, a nossa macro vai pegar esses dados, vai armazenar nessa planilha e também já vai aproveitar registrar data e hora que esse cadastro aconteceu, ok? Então, vamos lá, vamos voltar aqui e vamos agora fazer duas coisas muito importantes. A primeira delas, eu quero criar um código automático aqui. Eu não quero que o usuário digite o código, certo? Até para que a gente não corra o risco dele colocar um código repetido, certo? Então, o que eu vou fazer aqui é usar uma função chamada máximo. Nós vimos essa função máximo lá no início, lá em funções básicas, certo? A função máximo, ela tem como objetivo retornar o maior valor de um intervalo selecionado. Eu quero isso, eu quero sim que ele faça isso. Então, depois de abrir parênteses, eu vou lá em macro base e vou selecionar a coluna correspondente ao código, certo? Então, lá em cima está a minha função. Veja que eu vou, depois de selecionar o intervalo, eu vou fechar parênteses, vou colocar o sinal de mais e o número 1. Por quê? Porque eu quero que a minha função máxima ela venha nesse intervalo, verifique qual é o maior valor, pegue esse valor e some 1. E assim eu terei sempre um novo código. Eu vou dar um Enter e veja que ele retornou com um código. A partir do momento que o contrato 1 vier para cá, lá na minha função, ele mostra 2, e depois 3, depois 4 e assim por diante, certo? Porque eu coloquei aquele incremento de mais 1. Voltando aqui em macro formulário, eu vou agora colocar o botão. Mas para colocar o botão, eu quero agora colocar a guia desenvolvedora aqui com você. Para colocar a guia desenvolvedora, eu vou clicar em arquivo, vou clicar lá embaixo em opções e aqui do lado esquerdo eu vou selecionar personalizar faixa de opções. Veja que do lado direito nós temos um item chamado desenvolvedor e ele está desabilitado. Eu venho aqui, habilito, clico em OK e pronto, eu agora tenho sim a guia desenvolvedor. Tendo a guia desenvolvedor, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu quero colocar um botão. Eu quero colocar um botão nesse formulário. Então, aqui na guia desenvolvedor, na caixa inserir, eu vou trabalhar com o grupo controles de formulários. Importante que você entenda que quando nós trabalhamos com macro, nós usamos o grupo controles de formulários. Se trabalhamos com VBA, com essa parte de programação, a gente já usa o grupo ActiveX, beleza? Bom, então, sabendo disso, eu vou lá em cima clicar no item botão, o primeiro item, e vou desenhar ele aqui embaixo. Coloquei ele aqui. Pronto. Esse botão ele não serve para mais nada a não ser executar uma macro. Eu não tenho uma macro ainda para ele executar, então por enquanto eu vou mandar fechar. E ele vai colocar o meu botão aqui. Posso ajustar ele da forma como achar melhor, posso aproveitar para mudar o nome, vou chamar esse botão de EI e pronto. Meu botão já está dado e a minha função também já está pronta. Eu agora vou, sim, a gravação da macro. Vamos lá. Como funciona a gravação da macro? Na guia desenvolvedor, nós vamos encontrar um botão chamado gravar macro. Quando eu clico nesse botão, ele abre essa tela aqui. É aqui que nós configuramos a nossa macro. É aqui que eu vou dar o nome à minha macro. Vou colocar tecla de atalho se quiser.
Vou definir onde esse código ficará armazenado. Por que código, né? O que o Excel faz? Como funciona de fato a macro? Dentro do Excel, nós temos um software de programação chamado VBA. Esse software VBA, ele veio de um software chamado Visual Basic 6, um software da Microsoft. Ele é utilizado para desenvolver outros aplicativos, ou seja, é uma linguagem de programação que foi colocada dentro do Excel, que nos permite programar pelo Excel. E isso é muito interessante, ok? Bom, quando nós gravamos uma macro, o que a macro faz? A macro pega essa nossa rotina, esse nosso ato de inserir, de classificar, de filtrar, de digitar, de calcular, pega essa ação nossa e transforma em linguagem de programação. Bom, e agora nós vamos aplicar essas configurações da nossa macro para que ela armazene o dado da melhor forma, para que a gente consiga também localizar depois e fazer até alguma manutenção se for o caso, ok? Então vamos lá. Primeiro, o campo é o nome da macro. Eu posso dar o nome que for melhor para eu identificá-la depois. Importante que fique claro que o nome de uma macro ele tem uma relação direta com o que essa macro vai fazer. Então, se essa macro ela vai fazer cadastro, eu vou sim chamar ela de cadastro. Depois, na hora de fazer manutenção, fica muito mais fácil, ok? Próximo campo, eu preciso agora definir ou não tecla de atalho, porque uma macro ela pode ser executada por uma tecla de atalho, sim. Eu particularmente acabo não usando muito tecla de atalho, porque se você utiliza uma tecla de atalho, essa tecla de atalho passa a ter aquela funcionalidade e não mais a funcionalidade nativa do Excel. Ou seja, um Ctrl+C, por exemplo. Se eu usar aqui o Ctrl+C para executar essa minha macro, eu passo a não ter mais tecla de atalho para copiar lá no Excel. O Ctrl+C não copiará mais. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? E repito, eu particularmente acabo usando muito pouco e muitas vezes até nem uso tecla de atalho, beleza? Armazenar macro em. Uma macro pode ser armazenada em até 3 lugares, sendo, na minha opinião, desses 3 lugares, 2 muito úteis. Qual é o pouco útil para nós já descartarmos? Nova pasta de trabalho. É muito raro nós usarmos nova pasta de trabalho, porque quando nós gravamos uma macro, significa que a gente já tem todo um projeto pronto. E a última coisa que a gente faz é gravar a macro. Então, raramente a gente usa nova pasta de trabalho. Esta pasta de trabalho significa que o código, a programação que será criada, será armazenada nesse arquivo que nós estamos trabalhando. Então, se eu salvar esse arquivo, disponibilizar para alguém na rede, disponibilizar para alguém na nuvem ou encaminhar por e-mail, enfim, a macro, a rotina, ela ficará junto com o arquivo, ok? E o pasta pessoal de macro significa que essa macro, significa que essa rotina ficará armazenada no meu Excel. E estando no meu Excel, eu poderei executar em qualquer arquivo que eu tenha aberto, certo? Então, quando que esse tipo de macro é vantajoso? Vamos lá. Digamos que todos os dias você extraia relatórios de um sistema, certo? E todos os dias você tem que formatar esse novo relatório. Esse relatório ele vem num arquivo diferente. Então eu gravo uma macro na minha pasta pessoal e todos os dias, quando eu gerar esse arquivo no meu sistema, eu mando ele rodar a macro e ele vai formatar a macro. E aí independe de qual é a pasta de trabalho, porque eu coloquei armazenado na minha pasta pessoal. Outras pessoas não vão conseguir executar das suas máquinas, porque a macro ficou no seu computador, no seu Excel, na sua pasta pessoal de macro, ok? Então, importante ter isso em mente e separar as situações em que a gente usa um ou usa outro. Beleza, sabendo disso, eu vou aqui escolher esta pasta de trabalho e aqui no campo descrição eu posso colocar alguma observação, né? Dizer que essa macro ela foi criada por alguém e quando, executa o que, então algumas descrições a respeito do que essa macro faz, beleza? Eu vou agora clicar em OK. Quando eu clicar em OK, ele vai iniciar a gravação da minha macro. Pronto. A partir de agora, tudo que eu faço, ele vai gravar. Ele vai armazenar um código lá no VBA. Bom, o que eu vou fazer agora? O que a minha macro vai fazer? Vamos à macro, depois eu vou mostrar o código e depois a gente manda executar, tá? 3 passos, vamos lá. A minha macro, ela vai copiar dados que estão nessas células e que agora não estão preenchidas, mas quando a pessoa clicar no botão, ela estará preenchida. Então, a pessoa vai clicar no botão,
quero que a macro pegue esses dados e leve lá para a macro base. E quero que cole aqui. Só que se eu simplesmente colar na linha 2, a próxima vez que a pessoa clicar no botão, a macro pega o dado e cola na linha 2 de novo. Ou seja, sobrepõe o registro que eu havia cadastrado. Eu não quero isso. Então, na rotina, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Eu quero que, ao invés de colar em cima, eu quero que ele abra espaço para um novo. Então, eu venho aqui na linha 2 e vou abrir espaço inserindo uma linha. Quando eu faço isso, os meus dados eles são deslocados para baixo. E é independente de eu ter 10, 15 ou 20 mil registros, ele vai sempre abrir um novo espaço para um novo registro, ok? Então, o primeiro passo foi inserir essa linha. Eu agora volto lá em macro, formulário, e vou copiar os dados. Seleciono e copio. Lá em macro base, veja que eu vou selecionar a linha 2, clicar com o botão direito e vou mandar colar especial. Veja que eu não estou selecionando nenhum dos itens aqui de cima, eu estou clicando em colar especial, porque eu preciso, nesse momento, de duas funcionalidades do colar especial. Então, cliquei e aqui as duas funcionalidades que eu preciso são, primeira delas, colar valores. Eu quero que cole o valor e não a função. Um dos campos, uma das células que nós estamos copiando, ela é uma função. Eu não quero que pegue a função e cole aqui. Eu quero que cole o resultado. Por isso, eu estou selecionando valores. Quando eu seleciono valores, eu também estou selecionando apenas o conteúdo da célula. E assim eu digo que eu não quero que ele traga formato. Bom, selecionei valores e lá embaixo eu vou marcar a opção transpor, porque a minha informação lá está na vertical e eu quero colar na horizontal, certo? Vou clicar em OK e pronto, ele fez a colagem para mim. O que está lá foi colado aqui. Claro que não tem nada, porque lá não tem nada ainda, né? Só que além de fazer esse copia e cola, eu quero que aqui na célula da data, ele registre a data e a hora que esse cadastro aconteceu. E para ele fazer isso, nós vamos usar agora a função agora. A função agora, abro e fecho parênteses, ela retorna data e hora, olhando para o computador, olhando para o Windows, né? Feito isso, dou um Enter e ele traz para mim data e hora. Só que o que acontece? A função agora, ela retorna a data e hora e ela se atualiza. Então, se eu deixar a função, significa que ele vai se atualizar e aí, de fato, ele não vai registrar nada, né? Ele vai ter sempre data atualizada. Não é isso que eu quero, então o que eu vou fazer? Seleciono data e hora, ou seja, a função agora, copio, e em cima dela mesmo, veja, botão direito, eu vou mandar colar especial valores. E assim ele vai substituir a função pelo resultado dessa função. E aí o que acontece? Por que eu não selecionei transpor? Porque aqui eu estou trabalhando com apenas uma célula. E eu não preciso transpor nada se eu trabalho com apenas uma célula. Vou clicar em OK e veja agora, dou um ESC, e veja agora que o que eu tenho dentro da célula não é mais a função agora, é a data e a hora. Dei um ESC para sair e não confirmar nada. Bom, fiz o cadastro. O que eu faço agora? Volto lá na macro, seleciono os campos nome, bairro e cidade e eu quero limpar. Por que eu quero limpar? Eu quero que depois que o cadastro ocorra, a nossa macro venha aqui e limpe esses campos para mim. Então, selecionei e dei um delete. Por último, seleciono o campo do nome. E assim, significa que a minha macro, depois de fazer tudo o que precisa, vai parar exatamente na célula nome, que é a célula que eu quero que o usuário já comece a fazer um novo cadastro, ok? Fiz tudo o que eu precisava, vou agora clicar em parar gravação. Veja que o botão que se chamava gravar macro passa a se chamar parar gravação quando nós estamos gravando. Parei. Onde que eu vejo essa minha macro? Vamos lá. Primeiro que eu tenho um item chamado macros, que ele me mostra aqui as macros criadas, certo? Está aqui a minha macro, cadastro. Posso entrar na minha macro cadastro e editar ela. O que vai acontecer quando eu clicar aqui? Ele vai entrar no Visual Basic. Ele vai me mostrar o código dessa macro. Vamos fazer isso? Cliquei em editar e ele fez isso para mim. Ele mostrou a macro que eu acabei de criar. Aí a gente olha para essa macro e fica pensando, nossa, isso aqui é muito complicado, muito complicado. Vou dizer uma coisa para você, não é algo tão complicado assim. É importante que você pegue algumas lógicas,
algumas palavras-chave que são muito importantes para a gente poder fazer referência à planilha, à linha, à célula e assim por diante. Então é muito importante que você pegue algumas palavras-chave aí, ok? E veja também que essa macro foi armazenada em uma pasta chamada módulos, que o próprio Excel cria quando nós começamos a gravação de macros, beleza? Módulo 1, e dentro desse módulo 1 eu tenho aqui a minha macro. Bom, isso aqui nos importa agora? Faz alguma diferença? Não, não faz, porque nós vamos apenas trabalhar com macro, então eu vou fechar essa tela. Pronto, a nossa macro ela já foi criada, está pronta para usar. Como que eu faço para atrelar uma coisa a outra? Porque eu quero que ela seja executada à medida que a pessoa clicar no botão, não é isso? Então eu vou selecionar o botão, vou clicar com o botão direito do mouse e lá eu vou clicar em atribuir macro. Quando eu faço isso, ele abre essa tela aqui. Nessa tela, eu agora tenho uma macro, né? Agora há pouco a gente colocou o botão e apareceu a mesma tela, só que nós não tínhamos macro. Agora tem, está aqui. Cliquei em cadastro. Vou clicar em OK e ele vai fazer o vínculo, ele vai criar essa relação entre uma coisa e outra. A partir de agora, quando eu clicar no botão, ele vai executar a minha macro. E para fazer um teste, eu vou colocar aqui um cadastro. Texto aleatório, cliquei em OK. E o que ele faz é pegar os nossos dados e armazenar lá na nossa base, assim como nós criamos a rotina. E veja que data e hora do cadastro ficam aqui armazenados. Feito? Depois de fazer tudo isso, se esse cadastro é para uso verdadeiro, um uso real, por exemplo, eu venho aqui e deleto esses dados, porque eu passo a ter uma contagem inicial lá no meu cadastro. Feito? Bom, uma última informação a respeito de macro é que um arquivo com macro ele precisa ser salvo de forma diferente. Não é a extensão XLSX, e sim XLSM. Para salvar o arquivo na extensão XLSM, eu preciso ir em Arquivo, depois em Salvar como. Se a sua versão é semelhante à minha, você vai precisar clicar em Procurar, porque nós precisamos chegar até aquela tela de Salvar como, que é essa que está aparecendo aqui para você. E a extensão onde eu mudo? Está vendo o tipo, o campo tipo? Então, ele não será mais uma pasta de trabalho do Excel. Ele será, sim, uma pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, certo? Vou clicar nessa opção, vou colocar o nome que eu quero e vou mandar salvar. E assim eu passo a ter um arquivo com macro. Feito? Muito bem. Espero que você tenha entendido como funciona essa parte de macro. Na hora de fazer, caso tenha dado algum erro, grave novamente a macro, teste novamente, olhe o vídeo, que eu tenho certeza que você vai aprender. E usar macro no seu dia a dia é algo interessante. Poder aproveitar de um software de programação que nós temos dentro do Excel, certo? Então, nós ficamos por aqui. Espero que essa aula tenha sido interessante para você, que tenha agregado conhecimento e, mais do que isso, espero que esse treinamento tenha sido importante para você e que tenha contribuído para uma melhora na sua carreira, que no fundo é isso que nós procuramos. Feito? Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo treinamento.